A República em Portugal surge em 1910. Digamos que aquilo que nós chamamos a República Democrática, com um Parlamento eleito com partidos, que vai até 1926. Em 1926, digamos que é fechado o Parlamento e os militares impõem uma ditadura. Essa ditadura militar, digamos, vai prolongar-se até ao 25 de abril de 74, não na forma militar, mas o Estado Novo, corporativo, salazarista, etc. Portanto, a partir da instauração da República em 1910, a República vai fazer um esforço de reforma ao nível do ensino em duas áreas muito importantes, duas áreas fundamentais. O ensino superior, chamado universidade, e a escola primária. Portugal tinha, desde o século XIV, uma universidade. Portanto, o que é que havia? Como é que era o ensino em Portugal em 1910? Portanto, na monarquia, a Universidade de Coimbra, e depois Lisboa e Porto tinham escolas superiores. Por exemplo, a medicina, havia a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e a Escola Médico-Cirúrgica do Porto, a Faculdade de Medicina em Coimbra. Portanto, são escolas médico-cirúrgicas que não têm o estatuto de Faculdade de Medicina. Há escolas politécnicas, uma em Lisboa e outra no Porto. No Porto chama-se Academia Politécnica. O que é que eu quero dizer com isto, para resumir? Não há mais, só há uma universidade. O resto são escolas superiores em Lisboa e no Porto. A República vai criar 3 universidades em 1911. A Universidade de Lisboa, Porto e a de Coimbra, que já existia. Porque pela primeira vez na criação das universidades, na criação destas universidades, das 3 universidades de Lisboa, Porto e Coimbra, é pela primeira vez nomeada uma questão essencial, é os professores que além de ensinar têm que fazer investigação. Digamos que o espírito da Universidade Humboldtiana de Berlim, de 1810, vai aparecer passado um século na Universidade Portuguesa. Aqui há um corte efetivo. Mas é um corte, digamos, não muito decisivo. Porquê? Porque quem vai continuar como professores das novas escolas, das novas universidades, são os velhos professores das antigas academias e escolas médico-cirúrgicas. A maior parte deles vai repetir o ensino que fazia e não vai fazer grande investigação. Durante a República vai haver, portanto, um movimento de criar um organismo que faça a instalação do trabalho da organização científica do país. As universidades estão assoberbadas com o ensino, formam para a administração pública. Era necessário haver, digamos, um organismo que incentivasse e organizasse alguma da investigação que fosse necessária desenvolver em todos os domínios. Portanto, há um movimento de alguns cientistas, e em particular aqui esses médicos vão ser importantes, para criar essa junta que organizasse dentro e fora das universidades a investigação. Aqui o modelo que vai funcionar muito é o modelo espanhol, da Junta de Ampliação de Estudos que eu falei, chamada JAI, que é criada em 1907. A Junta de Educação Nacional, aquilo que veio a ser a Junta de Educação Nacional em Portugal, foi desejada, pensada e ensaiada no período da Primeira República, entre 1910 e 1926. Na construção deste organismo, que no fim das contas se pretendia que regularizasse e organizasse a investigação científica em Portugal, empenharam-se alguns professores universitários que tinham uma maior dedicação à investigação científica, homens públicos mais esclarecidos e sobretudo, que tinham maiores ligações com a Europa. Contudo, todas estas tentativas durante a Primeira República, sob o ponto de vista legislativo, falharam. E é só no primeiro governo da ditadura nacional. A ditadura nacional é um período que sucede ao golpe de maio, ao golpe do 28 de maio de 1926,
e que antecede o Estado Novo de 1933. É, digamos, o período da ditadura nacional que substitui a ditadura militar e que ainda não é a ditadura que nós chamamos fascista, de Estado Novo, que aparece com a Constituição de 33. A ditadura é neste período que é, digamos, que sai, que é criada a Junta de Educação Nacional. E o que é curioso é que este é um dos períodos em que o país atravessou maiores dificuldades do ponto de vista financeiro, ao ponto da ditadura ter que fechar algumas escolas superiores. É curioso, fecha as escolas superiores e abriu a Junta de Educação Nacional. Portanto, o decreto de criação da Junta é de 16 de janeiro de 1929. A Junta vai ter um tempo de vida entre 29 e 36, depois muda, depois é transformada, passa a cumprir os objetivos que já tinha, mas de uma forma muito mais tutelada pelo Estado. O que é importante aqui salientar é que, enquanto membros da Junta, vogais e dirigentes mais importantes da Junta, constam, sobretudo, 3 médicos que se dedicaram, sobretudo, à investigação científica. Eu aqui sublinho o facto, não posso afirmar que os 3 tinham esse tipo de característica, mas 2 deles, isto é conhecido, eram homens que não faziam clínica, eram professores universitários e faziam investigação de laboratório. E os 3 homens, estes 3 médicos que vão ser, digamos, os principais, dirigentes da Junta, são Marco Atias, Celestino da Costa, Augusto Celestino da Costa e Luís Simões Raposo. Luís Simões Raposo, este último, foi até à sua morte em 1934 o secretário-geral da Junta. Ele morre por uma infecção laboratorial quando estava a fazer um trabalho. Foi secretário-geral da Junta, dizia eu. Marco Atias, o primeiro que eu nomeei, foi um dos primeiros presidentes, foi o segundo presidente. O primeiro presidente foi o Garro Coutinho, que nunca, o almirante Garro Coutinho, enfim, que é conhecido, mas que nunca efetivamente aceitou a presidência, nunca efetivou o seu exercício de presidente. Portanto, o primeiro presidente propriamente dito é o Marco Atias, que se desilude um pouco com o trabalho da Junta e em 1934 pede a demissão da presidência, que passará a ser ocupada por Celestino da Costa, por Augusto Celestino da Costa, que era o vice-presidente da Junta para a área das ciências. Isto mostra a importância destes 3 médicos no lançamento e na marcha inicial da Junta de Educação Nacional. E destes 3 médicos, há um que há que destacar, que é o Augusto Celestino da Costa, que é de facto o grande artífice da Junta de Educação Nacional. É importante, digamos, sublinhar que durante os seus 7 anos de atividade, a Junta apoiou 303 bolsas anuais no estrangeiro. O estrangeiro aqui são sobretudo 3 países: França, Alemanha e Inglaterra. Portanto, 303 bolsas, o que corresponde sensivelmente a 148, eu diria, jovens da época, jovens licenciados, que vão fazer estágios no estrangeiro. Ou seja, o número de estagiários é menor do que o número de bolsas, porque alguns estagiários vão ter mais do que uma bolsa. Vão, digamos, estar 2, 3 e 4 anos no estrangeiro. E estes 189 subsídios correspondem, enfim, grosso modo, a 69 bolseiros. É evidente, o número de bolseiros, tal como as outras bolsas, é menor que o número de subsídios, porque havia bolseiros que receberam subsídios durante vários anos. As bolsas, enfim, toda esta atividade se distribuía de uma forma mais ou menos igual por 3 áreas: medicina, ciências e humanidades. Mas a medicina e ciências eram aquelas, talvez, com percentagens ligeiramente superiores. Este tipo de atividade permitiu, por exemplo, que em Portugal aparecesse logo na década de 30, antes da Segunda Guerra Mundial,
um grupo de quase uma dezena de jovens investigadores na área de ciências que se integraram na vida universitária portuguesa e que foram obreiros de alguns dos laboratórios de investigação mais importantes no país e que depois progrediram, enfim, ao longo do tempo e vieram a fazer alguma investigação. Isto é importante para mostrar, digamos, o alcance do trabalho da Junta. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.